Você pode estar respirando e ainda assim vivendo escondido. Pensa nisso. Tem gente que trabalha, sorri, posta foto, conversa normalmente, mas por dentro desapareceu faz tempo. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas da vida. Porque algumas pessoas não morreram fisicamente, só enterraram a própria identidade. Enterraram sonhos, enterraram coragem, enterraram voz, enterraram propósito e aos poucos foram aprendendo a sobreviver pequenas. Pequenas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. E sabe o que é pior? Muita gente chama isso de maturidade, mas não é. É esconderijo. E hoje eu quero te mostrar algo profundo. O esconderijo não começou no ser humano moderno, começou lá no Éden. Depois que Adão peca, a Bíblia diz que ele se esconde. Percebe isso? O primeiro efeito do pecado não foi apenas a culpa, foi o afastamento da identidade. Adão já não consegue permanecer diante de Deus da mesma maneira. Então ele foge, se esconde entre as árvores. E olha o detalhe poderoso. Quando Deus chega no jardim, ele não pergunta, Adão, o que você fez? Ele pergunta, Adão, aonde você está? Porque Deus sabia o que Adão tinha feito, mas a pergunta era mais profunda. Era como se Deus dissesse em que lugar emocional e espiritual você entrou depois de perder a sua identidade. E talvez essa pergunta esteja ecoando hoje aqui. Onde você está? Porque talvez fisicamente você esteja presente, mas emocionalmente desapareceu há anos. Talvez você esteja escondido atrás de personagens, o forte, o engraçado, o frio, o ocupado, o que diz que não precisa de ninguém, mas no fundo existem feridas que você nunca enfrentou. E aos poucos, o esconderijo vai virando prisão. Você começa a diminuir seus sonhos para não se frustrar, diminui a sua voz para não ser rejeitado, diminui a sua fé para não parecer exagerado, diminui seu potencial para não carregar responsabilidade. E quando percebe, já não sabe mais quem realmente é. Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Quando o anjo encontra Gideão, ele está escondido no lagar, tentando sobreviver. E o mais impressionante é que Deus olha para um homem escondido e chama ele de valente. Percebe a loucura disso? Gideão se enxergava pequeno, mas Deus enxergava identidade. Gideão via medo, Deus via liderança. Gideão via limitação, Deus via propósito. E talvez essa seja uma das maiores batalhas da sua vida hoje. A diferença entre como você se vê e como Deus vê você. Porque pessoas escondidas começam a acreditar mais nas próprias feridas do que na voz de Deus. E quanto mais você acredita nas mentiras internas, mais se esconde. Jonas também fez isso. Deus entrega um chamado, mas Jonas foge. E talvez muita gente leia Jonas como alguém rebelde, mas no fundo Jonas também estava fugindo de um confronto interno. Porque toda vez que Deus chama alguém, ele chama essa pessoa para sair das versões pequenas. E isso assusta, porque crescer exige responsabilidade. Despertar exige coragem. Mudar exige deixar morrer versões antigas. E tem gente que prefere continuar escondida porque o esconderijo parece seguro. Mas escuta isso profundamente. Segurança sem propósito ainda continua sendo prisão. E eu vou repetir. Segurança sem propósito ainda continua sendo prisão. Talvez você ache que está se protegendo, mas talvez esteja apenas adiando a vida que deveria viver. E aqui está algo muito forte. O diabo não precisa destruir totalmente uma pessoa para vencer. Às vezes, basta convencê-la a viver escondida. Porque uma pessoa escondida não manifesta dons, não ocupa propósito, não desenvolve coragem, não expande visão, não vive plenamente aquilo que Deus colocou dentro dela. Ela apenas sobrevive. E Cristo não morreu para que você apenas sobrevivesse. Jesus não veio apenas para tirar pessoas do inferno, veio restaurar a identidade. Por isso, quando Jesus encontra pessoas, ele não apenas perdoa, ele desperta. Ele olha para Pedro e vê uma rocha escondida dentro de um homem impulsivo. Olha para Maria Madalena e vê dignidade onde sociedade só via o passado. Olha para Zaqueu e vê transformação dentro de um homem rejeitado. Olha para o cego e devolve visão. Porque Cristo sempre restaura aquilo que o pecado deformou. E talvez hoje, o que precisa ser restaurado em você não seja apenas o comportamento, talvez seja a sua identidade. Talvez você tenha aprendido a viver tão escondido que já nem lembra mais como era a sua essência. Talvez em algum momento da vida te rejeitaram, te diminuíram, te traíram, te compararam, te feriram. E para não sofrer mais, você começou a se esconder. Escondeu emoções, escondeu sonhos, escondeu o potencial, escondeu a sua verdadeira voz. Mas escuta isso. Jesus nunca chamou pessoas para o esconderijo. Ele sempre chamou para fora. Lázaro, sai para fora. Pedro, vem sobre as águas. Mateus, levanta e me segue. Bartimeu, o mestre te chama. O evangelho inteiro é um convite para sair do lugar onde o medo enterrou você.
E talvez hoje Deus esteja fazendo exatamente isso aqui, chamando você para fora, fora da procrastinação, fora da autossabotagem, fora da identidade ferida, fora da mentalidade pequena, porque existe uma versão sua que o medo está tentando manter presa há anos. Mas hoje o céu está confrontando esse esconderijo. E talvez pela primeira vez em muito tempo você esteja percebendo, eu não estava apenas cansado, eu estava escondido. E a pergunta que fica é, quanto tempo mais você vai continuar vivendo abaixo daquilo que nasceu para ser? Porque a pior prisão não é a que prende o corpo, é a que prende identidade. Mas Cristo veio exatamente para isso, para restaurar, despertar, curar e reconstruir, para devolver ao homem aquilo que o medo roubou. Então talvez hoje não seja apenas mais uma aula, talvez seja um chamado, o chamado para parar de sobreviver escondido e finalmente começar a viver. Pare de se esconder, porque você pode estar vivo e ainda assim escondido.